Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Darley Tomás e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vai ter Disney ou não vai ter Disney. Então fica ligado aí. Bom pessoal, quando a gente fala vai ter Disney ou não vai ter Disney, a gente está falando de dólar, o preço que o dólar está sendo cotado atualmente. E todo mundo que tenta prever o preço do dólar é basicamente o que o Ray Dalio fala. Quem tenta prever o futuro com uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. É muito difícil você prever o dólar no curto prazo, é basicamente entrar num cassino e apostar todo o seu dinheiro. É basicamente isso mesmo, gente. É impossível, é muito difícil. Logicamente, a gente tem alguns indicadores que a gente sabe o preço está justo, o preço não está justo. Tem um cara muito famoso no Twitter, que até esqueci o nome dele agora, vou ficar devendo. Não vou. Vou ficar devendo. E o preço justo do real em frente ao dólar seria de R$ 4,50. E a gente chegou bem perto disso, só que na última sexta-feira o Fed deu uma latidinha e falou: vou subir os juros mais rápido. Na próxima reunião provavelmente eu vou dar um aumento de 0,5 pontos percentuais, ou seja, menos que 1%, que é o que a gente já está acostumado com o Banco Central fazendo. E simplesmente o Banco Central do Brasil teve que até fazer leilões de dólares para que o dólar não fechasse tão alto. Ele chegou a ser cotado a 4,85 e o Banco Central do Brasil fez um leilão de praticamente 400 milhões de reais em dólares, simplesmente para dar uma baixada de 5 centavos e fechou ali na casa dos 4,79. É basicamente porque o pessoal viu, opa, o Fed acordou, vamos parar com a brincadeira e vamos voltar para os Estados Unidos, flight to quality, que é simplesmente voar para onde tem a segurança, onde tem a qualidade. E isso fez com que o preço do dólar subisse demais. Por quê? Porque tinha muita gente comprando dólar ao invés de estar vendendo dólar para comprar o real, que é o que vem acontecendo nesses últimos meses. E para a gente ter a dimensão disso, eu separei aqui 5 pontos para explicar melhor para vocês o porquê que isso acontece, o porquê que existe essa precificação do dólar, porquê que o dólar está caindo, porquê que o dólar está subindo agora. Parece uma montanha russa, mas basicamente são 5 fatores que têm determinado, que eu acredito que tem determinado. Eu não sou um especialista em câmbio, eu jamais me propus a ser assertivo neste ponto, mas eu quero trazer para que vocês entendam e para que vocês não fiquem desesperados quando essas coisas acontecerem. Para mim já é uma normalidade acontecer essas coisas, então eu quero passar para vocês o que eu sei para que vocês também fiquem mais confortáveis quando essas coisas acontecerem. E a primeira delas é o diferencial de juros. Quando a gente fala diferencial de juros é que os juros dos Estados Unidos estão entre 0,25 a 0,50 e no Brasil a gente está em 11,75. Olha essa diferença de juros. Logicamente que a gente tem que levar a inflação em conta, mas aqui a gente tem uma inflação que está em 8,5 e no Brasil a gente tem uma inflação que está em 11,70. O que acontece nesse caso é o carry trade. Carry trade são pessoas aqui que pegam dinheiro emprestado, enviam, compram reais, enviam para o Brasil para ganhar com a taxa de juros em até mesmo títulos do governo, até mesmo para comprar a nossa bolsa. Por quê? Comparando com a bolsa americana, o nosso PL está baixíssimo. E o PL é o que? O preço sobre o lucro. Então as nossas empresas brasileiras têm mantido o lucro e o PL delas tem caído, porque se aumenta ou mantém o lucro e o preço delas cai, isso significa que o PL está menor. Então se o PL está menor, tem uma zona ali de oportunidade. E é isso que tem acontecido. O pessoal pega dinheiro barato aqui nos Estados Unidos e investe onde tem maior oportunidade. Mas Darley, por que o Brasil? Cara, vamos parar para pensar. Rússia versus Ucrânia, a guerra. Já não pode mais investir na Rússia. Eles estão num estado de calamidade. Ucrânia está sendo atacada, então não tem como investir lá. A China tem se intrometido demais dentro das empresas, tem sido muito atuante e isso causa desconfiança nos investidores. O México está mais ou menos ali equilibrado entre taxa de juros e inflação e aí o pessoal não vê tanto uma boa oportunidade. África do Sul, quase 40%. Vou colocar aí na tela para vocês o comparativo. O Brasil na casa dos 12% e a África na casa dos 35%. Então é muita coisa, para ser mais exato, 35,4%. Então é bastante coisa de desemprego, então é uma economia que você não quer investir, Você fica ali meio que com o pezinho atrás. E o segundo ponto é o fluxo, Tem entrado mais dólares no Brasil do que saído. Então quando saem muitos dólares, tende a desvalorizar
desvalorizar o dólar. E quando entram muitos dólares, porque o pessoal está comprando real, tende a valorizar o real. Então é isso que está acontecendo devido à taxa de juros. Gente, para vocês entenderem, essa taxa de juros é altíssima. É basicamente você ganhando mais que 1% ao mês. O Banco Central do Brasil vai subir a taxa de juros. Não sou eu que estou prevendo, o mercado já sabe disso, o Banco Central já sinalizou. E você vai ter mais de 1% de juros ao mês sem fazer nada. Cara, se os Estados Unidos hoje, do jeito que tá, com a grana que as famílias têm, chega numa taxa de juros dessa, você aposenta quase metade da população. É uma loucura, isso não existe. O pessoal, para ganhar isso aqui por mês, tem que tomar risco, tem que empreender, tem que investir em ativos de maior risco. Então, essa taxa de juros é simplesmente para frear a inflação do Brasil, porque o Brasil é uma moeda fraca, o Brasil é uma economia emergente, então a gente não tem como comparar Brasil versus Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, a gente tem que comparar Estados Unidos com Alemanha, Japão, e o Brasil a gente tem que comparar com México, África do Sul, Rússia. Então, este é o ponto. Por que que tem esse descasamento? O pessoal viu que o Brasil tem uma taxa de juros e tem uma oportunidade de fazer o carry trade, pega dinheiro barato aqui, investe e ganha nesse diferencial de taxa de juros. Vocês imaginam 1% de ganho, mesmo descontado da inflação, num montante de bilhões de dólares, para fazer isso em menos de um ano. Então, para os caras valem a pena. E é por isso, eles estão comprando real, não porque o cenário do Brasil melhorou, é simplesmente porque tem uma oportunidade e os outros países não são tão boas oportunidades como o Brasil está sendo no momento. Um outro ponto é que o Brasil, de fato, é o celeiro do mundo. A gente é rico em commodities. Commodities são produtos em sua primeiro estágio de matéria-prima. Café, minério de ferro, soja e muitas outras coisas que a gente exporta. E com essa alta das commodities pelo mundo, tanto por causa da China, por causa da Rússia, por causa dos Estados Unidos, esqueci de falar, o petróleo também é uma commodity, e isso faz com que, como o Brasil é um forte produtor nesse ponto, muito mais do que os outros países, faz com que isso tenha uma atratividade maior para o investidor e que ele mande mais dinheiro para o Brasil. E um outro ponto que tem levado nessa queda do dólar é que a gente fechou com superávit. Quando a gente fala superávit, é basicamente o Brasil teve lucro em suas exportações. Um superávit comercial de aproximadamente 61 bilhões de dólares. E isso representou um valor 21% acima do de 2020. Então, é um bom sinal. Então, vocês podem ver que as coisas estão todas casando para o Brasil. Alta de commodities, o Brasil é um grande produtor de commodities. O Brasil teve um superávit comercial, o Brasil não está em guerra, o Brasil não tem um desemprego tão alto quanto a África do Sul. Na Rússia a gente não tem nem como medir isso porque tá uma bagunça lá agora, então tudo casa para o Brasil ser o queridinho do momento e ser o destino, né, do dinheiro destes grandes investidores. E um último ponto, que seria o quinto, é que o Brasil hoje é um país pacífico. A gente não vê o Brasil se metendo em guerras, ou a gente não vê o Brasil com tão maus olhos quanto a gente tem visto a questão do governo da Rússia, a questão com a confusão da Ucrânia. Então, com todo aquele cenário que tem acontecido na Rússia, questão de produção de petróleo, isso tudo impacta e aí o Brasil se torna mais uma vez o queridinho, porque o Brasil é produtor de trigo, produtor de soja, produtor de petróleo. Então, todo esse conjunto faz com que o Brasil se torne o queridinho e faz com que as pessoas comprem um real. E não porque, a gente melhorou o governo, agora nós temos uma pessoa que vai fazer o Brasil mudar. Não, não é isso. É simplesmente porque o Brasil, dentre as piores opções, hoje é a melhor. E simplesmente por isso gera um fluxo. E aí a gente vê que basicamente o dólar é oferta e demanda. Não só isso, logicamente, mas é oferta e demanda. Hoje o pessoal está comprando mais real justamente por causa do embebedamento de taxa de juros. Não tem outra palavra. A gente está submerso em taxa de juros e faz com que quem tenha dinheiro consiga fazer mais dinheiro sem muito esforço. Mas Darley, então você está falando que não vale a pena investir no exterior? Não. Talvez essas sejam uma das melhores janelas para que você comece a investir no exterior. Por quê? Porque o que eu falei para vocês aqui, vocês podem perceber que é uma janela bem curtinha. É basicamente a gente dar zoom no gráfico e ver a empresa tá só subindo. E é basicamente você colocar aqueles tampões do cavalo e só olhar isso aqui. E você precisa enxergar um todo. E quando eu falo um todo é o seguinte, historicamente, a inflação dos Estados Unidos é muito menor do que a do Brasil, mesmo que agora esteja ali andando um pouquinho perto, uns 2, 3 pontos percentuais a menos. Mas historicamente, se a gente fizer um comparativo de 2000 a 2022, os Estados Unidos sai vencedor nessa briga. Darley, mas a dívida dos Estados Unidos é maior do que a do Brasil. Sim, mas lembra que eu falei para vocês? Não tem como a gente comparar laranjas com maçãs. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, é um país com moeda forte, é um país aquecido economicamente, é um país que na lista entre os maiores PIBs mundiais ainda lidera, é um país que não compete com o Brasil, é um país que a gente
tem que comparar com a Alemanha, Japão, esses países desenvolvidos, com alto IDH. Então a gente tem que comparar o Brasil com países emergentes. E se nós pegarmos a dívida dos países emergentes, o Brasil é um dos que tem a maior dívida. Então vocês podem ver que o que está acontecendo é simplesmente uma oportunidade. E bons investidores não deixam oportunidades passarem. Esse é o ponto. Para os pequenos investidores agora, talvez seja um bom ponto para você iniciar sua carteira em dólar, porque o dólar caiu bastante, apesar de ter subido bastante aí nesse último dia, né, quando o Fed deu uma latidinha. Eu fiquei até impressionado porque isso mostra a força, né, que o Fed ainda tem. Ele não agiu de fato, ele só comunicou, então o mercado está se antecipando. Então, basicamente, o Brasil deve subir os juros na próxima reunião, o dólar deve cair mais um pouquinho. Tô aqui fazendo previsões de mãe de Ná, mas é o que eu vejo. E aí o Fed fala de novo, talvez faz um aumento e o dólar sobe de novo, então vai ficar aí nessa briga até as coisas se estabilizarem. E quando a oportunidade no Brasil passar, a gente deve voltar a ver o dólar subir novamente, porque no longo prazo os Estados Unidos ainda é superior ao Brasil economicamente. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aí no canal, deixar aquele comentário, deixar aquele like e compartilhar com aqueles 15 mil melhores amigos. Tamo junto e é só o começo.